Então vamos lá, moçada. Hoje a gente vai falar sobre, né, potencial elétrico. Então, é uma definição, mas aí vocês vão ver que eu vou elaborar essa definição, vocês vão ver que ela faz sentido para a gente, tá? Eu vou dar, na verdade, dois exemplos aqui. Então vamos falar sobre, né, vamos colocar de uma maneira melhor, né, mais aberta. Mas é energia, vamos falar sobre energia potencial, que a gente já falou a respeito dela, né? Quando a gente estava falando lá de mecânica, né, na parte das energias, a gente definiu também uma energia potencial gravitacional para a força gravitacional e uma energia potencial elástica associada à força elástica. São forças que, devido à natureza delas, né, a gente conseguiu escrever, né, que é uma energia mecânica, que é a soma da energia cinética e a energia potencial, era constante. Então, a gente apelidou essas forças de forças conservativas, porque a energia mecânica associada a elas, né, a força gravitacional e a força elástica, né, levava a uma energia mecânica constante, que se conserva ao longo do tempo, né, por isso conservativo. Energia potencial elétrica, eu falei para vocês lá, né, que a gente pelo menos ia falar da elétrica, né, e são duas coisas, são duas grandezas físicas diferentes. Até vamos colocar aqui energia potencial, a gente não usava lá a letra U, então aqui para lembrar um E de elétrica, né? Mas pode confundir com o elástico lá, então a gente usa um Qzinho aqui para lembrar que energia potencial elétrica de Q de carga, beleza? E potencial elétrico. Então são duas grandezas físicas diferentes. Uma, claro, se relaciona com a outra. Potencial elétrico. O potencial elétrico é o que a gente tem, por exemplo, né? Quando a gente fala assim, na tomada, a tomada essa tomada aí na parede aí é de 110 volts. A pilha, comprei uma pilha de 1,5 volt, né? O que são essas unidades aí, volt, né? 1,5 volt, 110 volts, então, 220 volts, 13K, né? 13 mil volts, né? É o potencial elétrico, né? E aí a letrinha é bom a gente não confundir, tá? A letrinha, vou colocar aqui, ó, é V, tá? E a unidade vai ser o volt, que vai ser V também. Então, pô, tem V de velocidade, tem V de potencial elétrico, tem V de unidade, volt, é. Não fui eu. Não briguem comigo, por favor, porque não fui eu que inventei isso. Tá? Mas velocidade minúscula, tá? E o potencial elétrico, vou fazer assim, ó, tentar fazer uns dois tracinhos assim do lado para vocês não se perderem, tá? Então, vamos falar sobre energia potencial elétrica e potencial elétrico. Então, lembrando, como é que a gente definiu energia potencial lá na mecânica, né? Energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. A gente definiu a partir do trabalho, né? Do trabalho da força. Ah, vamos deixar a força gravitacional agir sobre essa caneta. Então, a força gravitacional vai arrastar essa caneta, vou soltar ela, né? Ela vai cair, e enquanto ela cai, né? Ela vai realizando trabalho. E a gente calculou o trabalho da força gravitacional e, a partir desse trabalho, a gente definiu, né, a energia potencial gravitacional. Tá? Então, da mesma maneira, eu vou fazer isso aqui. Tá? Só que, vamos lá, então. Vamos pensar que eu tenho aqui uma, um caminho qualquer, né? E eu tenho aqui uma carga, aquela famosa carga teste. Carga Q zero, pode ser positiva ou negativa, não importa, numa posição A, e eu vou levar ela, né? Quem vai levar ela, na verdade, vai ser a força elétrica, né? Vamos supor que a força elétrica haja sobre ela de tal modo que ela é arrastada de uma posição A até uma posição B, né? Sob a ação, né, de uma força elétrica, certo? Então, a força elétrica arrasta ela de um ponto até outro no espaço. Então, a força elétrica realiza o trabalho, né? Então, o trabalho para levar esse camarada desde A até B, né, é igual a Q, né? Ora, se a força elétrica, né, se a força elétrica ela é conservativa,
Eu já vou, isso eu vou, não vou demonstrar aqui. Ela é conservativa, então eu posso definir para ela uma energia potencial. Uma energia potencial elétrica. E essa energia, então, potencial elétrica, né? Ela se relaciona com o trabalho da força elétrica através de que relação? Ué, trabalho é igual a menos a variação da energia potencial correspondente, né? Só que aqui, então, vai ser energia potencial elétrica, beleza? Né? Só para lembrar aqui, ó. Então, esse cara aqui é menos, o que que é o delta? É energia potencial elétrica final, quem que é? Lá no ponto B. Menos a energia potencial dessa carga, né? Essa partícula que tem carga, né? Elétrica, lá no ponto A, que é o inicial. Então, é isso que a gente tem, certo? Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, a minha definição. Primeira coisa, eu quero saber, tá? Então, já raciocinando, eu quero, na verdade, saber quanto de energia eu gasto por unidade de carga. Por exemplo, para fazer arrastar essa carga que é zero de A até B, se essa carga, por exemplo, tiver 10 coulombs, né? Então eu vou gastar tanto de energia. A minha pergunta é, quanto que eu gastei por coulomb? Ou seja, por unidade de carga. Para arrastar é 1 coulomb, quanto que eu gastaria? Essa é a pergunta, né? Então, qual é a energia por unidade de carga que eu gasto para poder realizar esse trabalho? Como é que eu faço isso? Toda vez que a gente fala por, é dividido, né? Então, por unidade de carga, então eu vou dividir pela carga. Então, se eu divido de um lado, vou dividir do outro, né? Tá zero. Joia? E aí, então, vamos abrir? Vou abrir, né? Esse delta que está aqui. Então, vai ficar menos, né, energia potencial, né? De que elétrica lá no ponto B pela carga, menos a energia potencial elétrica lá em A, na posição A, medido pela carga. Então, agora eu vou fazer a minha definição, tá? Tudo bem? Acompanhando? Então, a definição, a gente não precisa entender, não tem sentido lógico para fazer isso. Uma definição, sempre que ela aparece, ela é, como eu repeti já, já falei já para vocês, estou repetindo aqui agora, é algo que a gente tem que entender que é bom fazer desse jeito, é conveniente fazer desse jeito, tá? Fica mais simples, fica mais fácil, fica mais bonito fazer desse jeito. Definição é sempre isso. Cara da matemática que me escuta falar isso aí fica pé da vida comigo. Então eu vou definir, mas a verdade é essa mesmo, tá? Então a gente engole, vamos falar assim, né? A gente aceita, né, essa definição por agora e vamos ver o que que a gente ganha quando a gente faz isso. Quando a gente, né, vê, vocês vão dizer, ah, então é isso, ah, ficou legal mesmo, né? Certo? Então eu vou definir, né, potencial elétrico, né, como sendo a energia potencial da partícula, a energia potencial elétrica, pela carga. Tá? Essa é a minha definição, tá? Eu não preciso colocar os índices aqui, né? Então, essa é a minha definição de potencial elétrico. Eu vou dar exemplo, tá? Calma aí. Olha só como é uma das coisas que eu ganho já de cara, né? Quanto que é a energia potencial elétrica, né, de uma carga, né? Só passar a multiplicar ela. É o valor da carga vezes o potencial elétrico no ponto aonde eu coloco a carga. Então, vai ficar mais fácil calcular, por exemplo, o potencial elétrico e depois
sabendo quanto que vale a carga, eu multiplico um pelo outro, eu sei quanto de energia potencial elétrica tem essa carga. É uma das facilidades, certo? Se eu faço isso, então, né, como é que vai ficar aqui? Vamos voltar no trabalho. Então, voltando. Então, o trabalho, para levar a partir já a TV. Por unidade de carga, vai ser igual a... Então, ó, tô aqui, ó, né? Esse cara aqui e tô juntando ele com o lado de cá, né? Quem é esse camarada que está aqui? Esse cara aqui é o potencial elétrico aonde? Lá no ponto B. Quem que é esse cara que está aqui? É o potencial elétrico, como eu defini, né? Lá no ponto A. Então, esse camarada vai ficar menos VB, potencial elétrico em B, menos potencial elétrico em A. Você pode pegar esse menos, colocar, abrir, né? Depois pode ir e voltar com esse menos, não importa, né? O legal de deixar o menos em evidência é que aqui dentro vai ficar o quê? Final menos o inicial, potencial no ponto final, menos o potencial elétrico no ponto inicial, fica um delta, né? Então, esse cara que está aqui é menos delta V. O que é delta V? Delta V é a minha diferença, é isso que a gente escuta, diferença de potencial elétrico. Tá? Vocês vão ver que o que importa para a gente é a diferença de potencial elétrico, tá? Porque a energia potencial ela é relativa, né? O valor absoluto dela, depende de onde a gente colocar a referência. Então, o que importa para a gente na física, né, é a diferença de potencial elétrico, ou seja, a diferença de energia potencial entre dois pontos. Tá? Então, o que é isso? Diferença de potencial elétrico é a famosa DDP. Isso eu tenho certeza que algum dia na vida você vai... Ah, qual que é a DDP? DDP é a diferença de potencial elétrico. Né? Então, guarda esse daqui, porque esse aqui vai ser a minha referência. Ó. Trabalho, unidade de carga, né? É menos VB menos VA. Menos VB menos VA. Isso, parece, né? Vai? Guardemos isso aí. Agora vamos dar um exemplozinho disso. Né? Quando você pega uma pilha, né? Só para, antes de eu dar o exemplo, né? Uma pilha, né? Uma pilha. Né? Assim? Aí aqui em cima tem um sinalzinho positivo, aqui tem um sinalzinho negativo. Aí, o que que você sabe? Que a DDP, às vezes, né? Ou o delta V é igual a, por exemplo, potente de 9 volts, 1,5 volts. Eu estava me esquecendo, gente, né? Tem que definir a unidade, né? Então, a unidade de diferença de potencial elétrico, ou potencial elétrico, em homenagem ao italiano, né, Alessandro Volta, tá? Que em 1801 inventou a pilha. Aqui, pilha do lado de cá. O que era chamado de pilha? Que eles usavam, né, uma pilha, exatamente uma pilha de disquinhos, né, de metais diferentes, tá? Que o pessoal da química sabe como é que funciona, né? Intercalados aí para um material, usava feltro, né? Embebido em ácido, né? Uma pilha, fazia uma pilha assim, e cada unidade, um metal. Eu não vou saber dizer qual era o metal que ele usava exatamente, não me lembro. Né? Um metal. O feltro, embebido em ácido, e o outro metal é uma unidade. Então ele empilhava, colocava as unidades em série, né? E aí você tinha uma diferença de potencial elétrico entre a parte de baixo e a parte de cima. Né? Então é o volt
ou no plural volts, né? Então, e é em homenagem a esse cara aí. Bom, antes disso, olha só, né? Então, volts é trabalho por carga, então é Joule dividido por Coulomb, que, em homenagem ao Alessandro Volta, virou V também, volts. Estava esquecendo disso, tá? Então, o que que a gente tem aqui? Hum, 1,5 volts, por exemplo, né? Assim, a gente sabe qual que é o potencial elétrico lá no ponto positivo? A gente sabe qual que é o potencial elétrico lá na parte negativa da bateria? Não, né? O que a gente sabe é que esse valor de cima menos esse valor de baixo dá quanto? 1,5 volts. Se você disser que aqui embaixo é 0 volt, então agora lá em cima você sabe quanto que vale. Quanto que vale? 1,5, tá? Se você disser. É relativo, depende de quem está resolvendo o negócio. Então, né? Deixa eu puxar esse cara aqui para cima. Beleza? Estão entendendo a brincadeira, né? Espero. Vamos lá. Vamos dar dois exemplos aí. Só precisa acompanhar o raciocínio, tá, gente? Então, de novo, a matemática que está aqui, por mais que você, nossa, eu não sei o que que é esse tal de somatório aí, esse tal de integral, não importa, vamos focar no resultado, vamos ver como eu estou raciocinando, como eu estou construindo aqui esse conjunto, né, de conceitos, tá? Como eu estou organizando esse conjunto de conceitos, tá? Isso que é o importante. Então, vou usar aqui dois exemplos, claro, um puxa o outro, um mais geral, tá? E o outro mais objetivo, que a gente precisa, tá? Então, o primeiro exemplo aqui é o potencial elétrico de uma carga pontual, tá? Vamos admitir aqui que eu tenho uma carga Q, tá? E, né, eu quero fazer o seguinte, vou colocar aqui uma carga, né, a minha famosa carga Q0, né, aqui num ponto A, tá? Que está aqui a uma distância RA dessa carga. Então, vamos supor, não precisa, né? Vamos supor que essas cargas são positivas. Então, a carga aqui vai exercer uma força elétrica, né, sobre a carga que é zero e vai repelir ela, vai empurrar ela para longe, né? Então, vai arrastar essa carga que é zero, né, até um certo ponto lá na frente, eu vou chamar de B, que vai estar, né, aqui, ó, lá na frente, a uma distância aqui, RB, da carga Q. Right? Então, tem um certo, né, tem um deslocamento, ela vai de A até B, arrastada pela força elétrica. Como é que a gente define, como é que a gente faz tudo aqui? Através do cálculo do trabalho da força elétrica enquanto ela arrasta de um ponto até o outro, né? Então, aqui eu tenho que usar uma definição, né, de trabalho um pouquinho mais elaborada do que a gente usou lá em mecânica. De A até B, trabalho da força elétrica. Como é que era o trabalho? O trabalho era a força vezes o deslocamento, né? Ah, esse D aqui pode ser um delta X, pode ser um delta Y, pode ser um delta H, um delta S, não importa o nome que será, é um deslocamento. Isso aqui funciona direitinho para quando, né, a força ela é constante, ela não varia enquanto você vai arrastando. Aqui, no caso particular, a
força depende da distância entre as duas cargas, lembram? Força de Coulomb? Ela depende da distância entre essas duas cargas. Então, ela varia, né? Aqui, ó, a força ela, entre duas cargas, ela vai diminuindo à medida que a distância entre essas duas cargas aumenta. Como é que a gente faz, então, agora o cálculo dessa conta? Olha, eu só sei calcular quando, só tem essa formulinha aqui, só quando a força é constante. Então, eu vou dividir esse caminho entre A e B em diferentes pedacinhos, né? Dá um exemplo aqui, então, vou pegar perdi aqui, cadê meu ponto? Tem hora que eu perco o pontinho. Então, tá aqui, de A, né, por exemplo, né? Até B, né? Então, aí eu vou pegar e vou fazer o que eu tô acostumado, katana na mão. Vou dividir aqui em pedaços, né? Em pedacinhos aqui. Então, aqui eu vou ter, né? Um pedacinho, um certo deslocamentozinho pequenininho, né? Vamos colocar aqui para ficar a anotação muito parecida, né? Vai ter um pedacinho pequenininho, um DSzinho, né? E aí, nesse pedacinho, a força varia. Mas eu vou picar ele tão pequenininho, de tal maneira que a força varia muito pouquinho, de A até aquela extremidade do pedacinho. Se ela varia muito pouquinho, então eu posso considerar ela constante. Se eu posso considerar ela constante, então eu posso dar essa relação aqui, ó, que vai virar um deslocamentozinho pequenininho. Considerando aí, nesse pedacinho, a força constante. Então, e aí, como é que eu faço? Eu calculo o trabalhinho naquele pedacinho. Calculo o trabalhinho naquele outro pedacinho. Calculo o trabalhinho naquele outro pedacinho. E aí faço aqui no final das contas. Qual que é o trabalho total para ir de A até B? Vai ser a soma de todos esses pequenos trabalhinhos. Somas de coisas muito pequenininhas, a gente representa usando a letra sigma do alfabeto grego? Não, a gente usa a letra S de soma de integral. Integral é só um nome, né? Então, né, esse cara aqui, claro, virou um trabalhinho. Então, o trabalho realmente de A, né? Então, não era de A até B. Como virou pequenininho, né? De A até B vai ser, então, a soma de todos os trabalhinhos pequenininhos que você dividiu, quando estava indo de A até B. Para mostrar que eu estou indo de A até B, então eu coloco esses símbolos lá ali na minha somatória. Lembra? Quando a gente faz a somatória, vou somar somatória de, sei lá, I. I é o meu índice, né? Então, eu vou somar de I igual a 1 até I igual a 100. Então, aí são A e o B, estou indo de A e vou parar em B, né? A representação é a mesma lá do somatório, né? Então, aqui, ó, trabalho de A até B vai ser, então, quando eu somo, né, de A até B, da força pelo deslocamento, certo? Então, vamos lá. Quem que é a força elétrica entre essas duas cargas? Então, a força elétrica aqui é a força de Coulomb, né? Que é K0, que as duas cargas, pela distância ao quadrado, né? Então, vou indo de A até B, de K0 e Q0 sobre R ao quadrado, né? E quem que é o DS? Tá variando aqui é o R, né? Então, o meu DS, que era um cara genérico, podia ser DX, DY, DH, e aqui é um DR, né? Joia? E aí a somatória. Para simplificar a somatória, vamos colocar o que tem de comum nos termos da soma, né? Em evidência, né? Então, tudo que é constante sai para fora. K0 é constante, as cargas não são constantes, né? Somatória de A até B, DR sobre R ao quadrado. O R não é constante, porque para cada ponto, né, que eu piquei ali o caminho entre A e B, o R vai mudando. Então, certo? E aí, aqui, tá? Aqui eu vou dar o resultado dessa integral.
O resultado dessa integral, cara, quem gosta de matemática, de jogo, matemática é muito jogo, né? Regras. Então você sabe conjunto de regras e tal, e para você resolver um problema matemático, você tem que aplicar as regras do jogo, né? Então existe a integral é o contrário da derivada. Então tem uma série de regrinhas aí que são super simples. No caso aqui, você não precisa ficar pensando muito, tá? Isso aqui é uma integral assim super simples de fazer, tá? Não vou fazê-la aqui agora, mas o resultado dela aqui é menos 1 sobre R, tá? Ou da onde que apareceu isso? São as regras do jogo, tá? Só para vocês... Vou fazer aqui, tá? Só para... Vamos perder um minutinho que aí vocês clareiam, né? Vamos supor que eu tenho uma função que é alguma coisa do tipo assim, ó. F de x, ele é igual a uma constante A, x elevado a uma outra constante, tá bom? Então, a derivada de f da função com relação a x, essa é a regra do jogo, tá? A é constante, mantém, cai o expoente, que é constante, e pega x, eleva a menos m e subtrai 1 lá no expoente. Essa é a regra, tá? Exemplo, né? Se f de x for igual a 3x ao quadrado. Quanto que é a derivada dessa função com relação a x? 3 continua, cai o expoente 2 vezes x, 2 menos 1. 3 vezes 2, 6. X elevado a 2 menos 1, 1. Então, quanto que é a derivada de 3x ao quadrado com relação a x? 6x. Simples, né? Agora, o que é integral? Integral é o seguinte, é o inverso. Aqui dentro tem a derivada. Você quer saber qual função que você deriva da nela. Então vamos pensar o seguinte. Esse cara aqui é a minha resposta, não é isso? Então essa é a minha derivada. Então pensa assim, ó. Menos 1 sobre r ao quadrado é a derivada da função, só que agora aqui é com relação a e, certo? Então agora eu penso, quem que é f de r? Aplicando essa nossa regrinha aqui. Pense, mas eu já vou dar a resposta. A minha função, né? 1 sobre r é igual a quem? Olha só, vamos melhorar. Para ficar mais explícito aqui. Esse cara aqui é menos r elevado a menos 1 sobre r. Menos 1. Desculpa, gente. Esse cara que tá aqui já é a derivada. É 1 sobre r ao quadrado. Né? Que é igual a r elevado a menos 2. Então, essa é a derivada. Então, eu quero saber que função eu derivando vira ela. Então, se eu pegar menos 1 sobre r, né, que é igual a quem? Menos r elevado a menos 1. Vamos aplicar a regra da derivada aqui? Derivada de f com relação a r. Então, quem que é o a? Quem está multiplicando o r? É menos 1. Então, menos 1 continua. Vezes. Cai o expoente. Quem que é o expoente? Menos 1. Vezes r elevado a menos 1. Agora subtrai menos 1 de novo. Menos 1. Quanto que dá isso aqui? Menos 1 vezes menos 1, 1. Mais 1, né? Preciso escrever. R elevado a menos 2. Ah, olha aí. Viu? Bateu. Quem que é a minha resposta? Menos 1 sobre L. Tá? Então, ó, valeu, né? Olha só como é que é simples o negócio. Pensar a regrinha do jogo. Então, esse K0 aqui, ó, e tem que colocar os limites, né? Então, vou colocar aqui, esse cara aqui vai ser K0. Eu vou escrever assim, ó, Q0, que é a minha carga teste. Aí vai ter
Vou abrir aqui, né? O limite superior menos o limite inferior, menos o R valendo RB, quanto tá lá em A, RA. Esse cara aqui vai dar, então, porque deu menos, né? Menos a zero, Q, sobre RB, menos, com o menos que está aqui, vai ficar mais a zero, Q, sobre RA. RA é a distância, né? Da carga aqui até a carga que é zero, no começo da brincadeira e tal, tudo mais. Olha, vamos inverter? É mais fácil colocar, né? Positivo menos negativo, né? Então, ó, depois da observação aí, trabalho de A até B, né? Vai ser o Q0. E aí, olha lá, eu vou ter. Eu vou deixar o jeitinho que tá ali mesmo. Vou repetir ele não, olha só. Vou pegar o Q0, que tá aqui, e vou passar ele dividindo o WAB, certo? Trabalho de A até B. Eu vou pegar esse cara que tá aqui, ó, dividindo. Faço. Vou pegar outra cor, né? Eu estou passando ele para o outro lado, então ele vai estar multiplicando e vai para o lado dividindo. Então, for para o outro lado dividindo, que é zero. Aí vai ficar, né? Olha ali, menos, que é zero, que RB, mais, que é zero, que RA, né? Tô com um sinalzinho de menos perdido isso. Deixa eu dar uma caçada aqui, peraí. Ah, não tem nada perdido, não. Vacilo. Então, eu vou colocar em evidência. Vou abrir aqui, né? Que é zero, que sobre RB. Menos, né? Coloquei menos evidência, fica mais. Ah, Hugo, presta atenção, rapaz. Zero, Q, sobre R. Ah. Agora, olha só. Se eu comparar esse cara com a minha definição lá em cima, olha aqui. Olha aí. Hum, se eu comparo, então eu vejo que esse camarada aqui é o meu potencial elétrico no ponto B, e esse cara que está aqui é o meu potencial elétrico no ponto A. Se eu falar o quê? Né? Então, se o potencial elétrico de uma carga pontual for dado por K0 é a constante, a carga pela distância, né? Esse aqui é o potencial elétrico. Eu volto, né? Então, aqui a minha continha.
o meu trabalho aqui, do jeito que está aqui, vai virar o quê? Eu apaguei porque eu vou escrever de novo. De A até B sobre Q0, fazendo isso, definindo o potencial elétrico, vai ficar menos potencial. Eita, começou a dar tilt. Final menos potencial inicial. Esse cara aqui é o meu, né, delta V, como tinha feito antes. Então, minha carga pontual, ela coloca no espaço, né, em cada ponto do espaço, né, uma carga pontual, ele colocava um campo elétrico, que foi uma definição matemática, certo? Agora, eu substituí, olha só, eu substituí a carga com campo elétrico por uma carga e um potencial elétrico no espaço. Qual que é a diferença? O campo elétrico era um vetor, contava, tem direção e sentido. Agora eu tenho potencial elétrico, que é um número. Como assim um número? É um número, porque ele deriva do quê? Ele vem da onde? Do cálculo do trabalho. Trabalho é energia. Energia é um número. Tá? Então, potencial elétrico é um número. Então, agora vai ficar mais fácil, se eu resolver meus problemas, pensar primeiro no potencial elétrico, para depois, de uma certa maneira, depois calcular o campo elétrico dele. Tá? Beleza? Então, esse é um exemplo. Ótimo, espero que vocês tenham entendendo como é que é a brincadeira. Então, eu vou fazer a mesma coisa agora numa outra situação, tá? Segundo exemplo, né? Eu vou até dar nome, depois que eu der o exemplo, eu vou explicar esse nome. Carga pontual, agora em um capacitor de placas paralelas. O próprio nome já fala, né? Placas paralelas. Então vamos lá, ó. Essa é a situação. Acompanhe aqui comigo. Eu tenho então agora, eu vou ter aqui, ó. Vou colocar devagar. Uma placa plana, pode ser quadrada, pode ser redonda, não importa. Mas eu não, claro, eu não vou conseguir desenhar, mas vamos supor que ela seja muito grande, né? Muito grande. Ou você pode pensar o seguinte, né? Ela é grande com relação a quê? Então, eu posso pensar assim, para pontos pertinho aqui da placa, né? Essa distância aqui, ó, é pequenininha, é um desenho que ficou tão pequenininho, né? É uma distância tão pequenininha, né? Se você colocar aqui, ó, o seu observadorzinho, ele está tão pertinho da placa que ele olha para o lado, para o outro, ele pensa que a placa é muito grandona. Tá bom? Então, isso é relativo. Mas, para facilitar aqui o meu desenho, eu vou pensar que a placa é muito grande, né? Se a placa é muito grande, a gente sabe calcular o campo elétrico dela quando a gente coloca uma carga nela. Vamos supor que eu vou colocar aqui, né, uma certa quantidade de carga positiva, que positiva. E aí, então, né, claro, né? Se você coloca a carga nela, vamos admitir que a carga se distribua homogeneamente, né? Sobre a placa, né? Está aqui, é plana. Então, ela vai distribuir homogeneamente sobre essa superfície, né? Então, você vai ter aqui uma densidade superficial de carga positiva, né? Então, essas cargas aqui, então tem aqui a placa com cargas positivas. Então, ela coloca no espaço, né, um campo elétrico, né? Se pegar, então, aquele ponto aqui, né, um ponto, aquele famoso ponto P, né, carga positiva vai ter um campo elétrico, a gente viu que esse campo elétrico sai para fora, ele é perpendicular, né, a gente trouxe aqui, ó, ele é 90 graus com relação à placa, né, então tem um campo elétrico, ele sai, por que está saindo da placa? Porque as cargas são positivas, e ele, né, quando a placa é muito grande, né, com relação a essa distância, né, ele é o quê?
constante, dado por quê? A densidade de carga dividido por 2 é ε0. ε0 é uma constante do meio onde você está. No caso, você está no ar, né? Ou no vácuo, né? Sigma sobre 2 ε0. Beleza? Claro, para cima também. Num ponto qualquer aqui vai ter campo elétrico também. Certo? Tem campo elétrico ali para cima. Não estou interessado no campo elétrico. Vocês vão ver. Dos dois lados, não. Estou interessado só de um lado. Joia? Então, agora vamos fazer a mesma coisa numa outra placa aqui embaixo. Vou até copiar. Não, tá não. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a mesma quantidade de carga na placa de cima, só que com polaridade contrária. Por exemplo, se eu coloquei mais um coulomb na placa de cima, eu vou colocar menos um coulomb na placa de baixo. Tá? Então, aqui é uma quantidade de carga, né, negativa, e claro, de novo, da mesma maneira, ela vai se distribuir, então eu vou ter uma densidade superficial de carga negativa nela, né? Então, essas cargas aqui, né, são iguais em módulo, né? Então, essa carga vai distribuir, vai, né, para cá. Agora, então, da mesma maneira que a placa de cima, né? Opa. Então, aqui tem um campo positivo, uma densidade positiva, né? Campo aqui, eu desenho um pouco de novo aqui, vou colocar para caber, né? Então, nesse mesmo ponto agora, você vai ter um campo elétrico devido à placa de baixo, só que apontando para cima. Por quê? Porque a placa de baixo tem carga negativa e o campo elétrico sai das cargas negativas, né? Então, ele, olha que arranjo, ele também é perpendicular, né? Só que agora, aqui, ó, o campo elétrico dele, né? Ele é também sigma, só que a densidade negativa sobre 2ε0. Uhum. Tudo bem? Ah, ela coloca campo elétrico. Agora, você pode pensar, ele coloca também um campo elétrico lá. Gente, comi uma bola aqui que sai, né? Que sai. Sai a carga positiva. Ninguém para. Ninguém reparou nisso, não, né? Você tem um E positivo, agora você tem mais um negativo para baixo, né? Lá fora que eu digo, lá em cima, nesse ponto aqui, então você tinha aqui, ó, o E positivo, agora que está apontando para fora, para longe, né? Agora você vai ter um outro campo aqui negativo. Num ponto aqui do lado de cá, devido à placa positiva, está apontando para longe, seu E positivo. Agora, devido à placa negativa, aponta para perto. O que vai acontecer? Esses campos, né, eles têm a mesma intensidade, mesmo tamanhinho em módulo. Por quê? Mesmo tamanhinho em módulo. Porque elas são iguais em módulo. Então, como elas têm o mesmo módulo, eu posso tirar o símbolo delas. E aí eu vou ver aqui, como elas têm o mesmo tamanho, cabo de guerra, cabo de força, né? Quanto que vai dar o campo elétrico total aqui fora?
Alguém está me ouvindo? Eu vou esperar alguém me responder. Vai ser 0. Vai ser 0. Aqui fora. Fora que eu digo, né? A placa, entre as placas e fora das placas. Quanto que vai dar o campo elétrico total aqui? Fora da 0 placa? também. 0 também. E aqui dentro? 2 sigma sobre 2 epsilon 0. Sigma sobre Então vai epsilon ser 0. sigma sobre epsilon zero. Olha que legal. O que que tem que eu ganho com isso? Esse é um dispositivo, tá? O capacitor, ele é um dispositivo elétrico extremamente utilizado, cara. Usa muito na eletrônica, tá? Qualquer coisa que tenha eletrônica, que tenha eletrônica, tem capacitor, tá? Tem esse camarada aí do jeito que nós estamos fazendo, tá? Ele armazena energia, é usado para armazenar energia, mas e outras coisitas mais. Então, o que é importante para a gente aqui é que ele tem um campo elétrico constante, né? Constante, não muda, não depende da posição. Se eu pego esse ponto que eu coloquei aqui, né? E leva ele para cima, leva ele para baixo, para a direita, para a esquerda, o valor do campo elétrico não muda, né? Desde, claro, que eu esteja nessa condição de que, né? A placa é muito grande. Então, aqui, quando eu coloco as duas placas, fica fácil da gente definir o que é muito grande, né? Se eu chamo aqui de D a separação entre as placas, né? Então, né, a gente pode falar assim, ó, que a área da placa seria uma largura vezes um comprimento, né? Então, né, o que é muito grande? Largura muito maior do que D e o comprimento muito maior do que D, certo? Então, satisfeitas essas condições, que eu estou falando aqui, então, vão valer. Então, eu estava escrevendo que o campo elétrico ele é constante, ele é homogêneo entre as placas. E fora ele é nulo. Um verdinho nesse slide. Né? Beleza? Olha só, ele tem características bem legais, né? Em certo sentido. Então, esse camarada que está aí é o que tem interesse, que é interessante para a gente. Joia? Então, agora vamos usar ele como exemplo. Gente, olha só. Não sei se vocês já estão percebendo, então, né? Mas vocês já tiveram, né? Fisiologia, né? Celular, tal. Acredito que sim ou não? Mas vocês têm noção de como que é uma membrana celular? Sim ou não? Vocês Sim, já professor, viram sim. isso em algum outro curso? Em outra disciplina, desculpe? Sim. Sim, né? Então, vocês lembram mais ou menos como é que é uma membrana. Então, a membrana, ela é exatamente assim. Ela tem, né? Ela divide o meio extra do intracelular, não é isso? Né? E você tem, né, através dessa membrana, regular uma série de funções, né, uma série de atividades, né, da célula com meio externo. Por exemplo, tem que entrar alimento na célula, tem que sair subprodutos, né, vamos dizer assim, tem que excretar, é exatamente isso, tem que excretar subprodutos, né, do alimento, não é isso? Então, essa membrana, ela tem que ser o quê? Ativa, ela tem que trabalhar, colocar gente para dentro e gente para fora. E ela trabalha, consegue fazer isso através de que maneira? Reações químicas, claro, mas que dependem das diferenças, né, de cargas elétricas que estão fora, sobre a superfície externa, com cargas elétricas, né, íons, que estão, né, ali sobre a superfície interna da membrana, né? Então, isso é quase muito parecido com o que a gente tem aqui.
Vamos dizer que esse camarada que está em cima, já me adiantando, é uma superfície, pode ser interna ou externa, dependendo da reação química, dependendo da funcionalidade que a gente vai olhar, pode ser positiva ou negativa. E aqui, né, a outra membrana, né, outra superfície da membrana celular. Tá? Então, agora comigo. Né? O que que acontece? Agora sim, olha só, vamos lá. Ó. Então, a gente vai entender como é que vai funcionar essas coisas se a gente pensar na membrana como do jeito que eu estou fazendo. Então, o que que acontece? Então, olha só, vamos lá. Então, agora aqui comigo. Eu tenho aqui, então, o meu capacitor de placas paralelas. Né? Então, eu tenho aqui duas placas paralelas. Né? Vou colocar aqui uma carga positiva. Vou colocar na outra uma carga negativa. Então, esse camarada que está aqui, né, vai estar positivamente carregado, igualzinho. O outro vai estar negativo, certo? Mesma quantidade de cargas que você coloca na de cima, você coloca na de baixo, né? Então, aqui você tem um campo elétrico resultante, né? Campo elétrico aqui, a soma desses dois campos elétricos dá um campo elétrico aqui, esse é o meu campo elétrico resultante, né? Dado por quanto, né? O campo elétrico aqui dentro, ele é constante, sigma sobre epsilon zero. Na célula, claro, não vai ser epsilon zero, porque você vai estar no outro meio, né? O meio que eu estou querendo aqui, que o meu epsilon zero aqui é o ar ou o vácuo, né? Lá vai ter o quê? A própria membrana, certo? Então vai ter outra característica elétrica, né? Mas a gente coloca tudo na constante, a gente mede a proporcionalidade, né? Quando é no vácuo é de um jeito, quando está ali na célula, eu vou até mostrar para vocês como é que faz a medida, né? Na prática, tá? E aí você determina a constante de proporcionalidade. Então vai deixar de ser um epsilon zero, que é o do vácuo, né? E vai virar um epsilon, né? Então vai mudar isso. O outro valor que você pega numa tabela, tá? Que é o vácuo, né? E aí, vamos pegar o seguinte, ó. Vamos pegar aqui uma referência. Então, agora, ó, isso que é importante, galera, olha só, né? O que acontece se eu colocar uma carga que é zero aqui? Tem carga? Tem. Tem campo elétrico? Tem. Não é isso? Então, ela vai sofrer a ação de uma força elétrica, né? Se essa carga for positiva, o campo elétrico está para baixo, então a força elétrica vai estar para baixo. Se essa carga for negativa, inverte. Um negativo inverteu. Então vai aparecer uma força elétrica aqui, que é o valor da carga, vezes o campo elétrico onde essa carga está. Quanto que é o campo elétrico? Sigma sobre epsilon zero. Quem que é esse Q zero? Né? É um íon que eu quero colocar para dentro da minha célula. Hum? Então, tem uma diferença de potencial elétrico. Oh, desculpa, já não chegamos lá ainda. Tem cargas nas superfícies da membrana, não é isso? Né? Diferentes. Então, tem um campo elétrico entre essas duas superfícies e você quer pegar um íon e colocar para dentro. Então, a ação de uma força elétrica que vai arrastar ele, né, da placa positiva, uma superfície, para a placa negativa, outra superfície da célula. Estão entendendo como é que é a brincadeira lá? Espero que sim. Né? Então, tem uma força elétrica. Então, vamos supor que eu tenho agora, quero definir o campo elétrico. Vamos pegar aqui, ó. Então, essa força elétrica vai arrastar ela, essa carga que é zero, de um ponto A, numa superfície, até um ponto B, noutra superfície. Tá? E aí, o que que acontece? Tá? Eu vou colocar aqui, né, a distância entre as placas aqui. Vou chamar de D de novo. Tá? Então, agora eu quero calcular o trabalho da força elétrica
para arrastar essa carga de uma superfície da membrana para outra, de uma placa do capacitor para outra. Olha só, aqui a força elétrica ela não varia de ponto a ponto do trajeto, do percurso. Por quê? Porque o campo elétrico ele é constante, ele é homogêneo entre as placas do capacitor, né? Então basta que eu faça o quê? F vezes o deslocamento. Quanto que é de A até B? D. Quem que é a força elétrica, né? Quem que é a força elétrica? Q, zero, sigma, peraí, eita, é zero, sigma, sobre epsilon zero, D, tá? D é o que tá ali. Cadê? O potencial elétrico. Calma, potencial elétrico eu vou fazendo, né? Vou colocar aqui uma referência. Coordenada y. Então, o ponto A vai estar no YA e o ponto B vai estar numa coordenada B, certo? Então, se eu fizer isso, né, vai dar Q zero, sigma, sobre epsilon zero. Quanto que é o D? Como é que você calcula o D? Agora aqui com essa mesma. YA menos YB. YA menos YD, não é isso? Isso. Agora, toma cuidado, olha só, né? Esse cara aqui, ó, início, e esse cara aqui é o fim da brincadeira, o final, certo? Né? Para deixar do jeitinho que a gente costuma fazer, vou colocar em evidência no sinalzinho de menos. Então, vai dar menos, né? Que é zero, sigma, sobre epsilon zero, YD, menos YA, igual, olha lá, menos, vou colocar aqui que é zero, e aí eu vou jogar o sigma sobre epsilon zero. Então, vai dar sigma lá para dentro. YB sobre epsilon zero, menos sigma y1 sobre epsilon zero. Vou pegar esse camarada que está aqui, ó, vou passar ele dividindo para o outro lado. Menos preguiçoso, né? Quem que é? Comparando, para, né? Então, no caso aqui, esse cara é o potencial elétrico quando ele está lá no ponto B, e esse cara aqui é o potencial elétrico quando ele está lá no ponto A.
né? Então, qual que é a minha definição aqui agora? O potencial elétrico nesse caso é o quê? Sigma sobre epsilon zero vezes y. A minha coordenada das placas, tá? Se eu faço isso, então, né, fica como está aqui. Igualzinho, né? Minha DDP, minha diferença de potencial elétrico. Tá? Como, como fica tudo amarradinho. A gente vai sempre conseguir fazer isso, tá? Definindo dessa maneira, tá? Então, a diferença de potencial elétrico, voltando aqui, ó. Então, se eu voltar aqui, aqui em cima, ó, só para escrever em função do D, tá? Comparando com aquilo ali, né? Potência, vou puxar para cá. Trabalho. A, B, vou passar o que é zero dividindo, né? Em módulo, né? Esse cara que está aqui vai dar sigma sobre epsilon zero D. Mas quem que é sigma sobre epsilon zero? Sigma sobre epsilon zero é o campo elétrico. Então, em módulo, em módulo, esse de A até D, que é zero, ele é igual a menos o potencial de B menos o potencial de A, vai ser igual a campo elétrico vezes a distância, né? Em módulo, não é isso? Em módulo. Qual que é o módulo desse camarada que está aqui? Tira o menos da frente, né? Certo? Então, só para que eu quero frisar que o campo elétrico vezes a distância entre essas duas placas é a diferença de potencial elétrico, tá? Joia? Alguma dúvida aqui? Não? Vamos fazer uma analogia agora gravitacional? Só uma brincadeira aqui, ó. Né? Uma brincadeira. Ó, a força elétrica é a carga vezes o campo elétrico. Tá? A força gravitacional, ela é a massa vezes a aceleração da gravidade. Se eu pegar aqui, ó, que é zero, né? E a massa, que é a minha carga gravitacional, se eu faço isso, então, meu campo elétrico é a minha aceleração da gravidade. Por isso, tá? Que a gente fala que, para essa analogia matemática, tá? Que a gente fala campo gravitacional. Já ouviram falar isso, né? Porque tem analogia com o meu campo elétrico. Tá? Isso que vem a ideia de falar campo gravitacional. Joia? Então agora, os últimos minutinhos aqui, não vou. Depois eu vou ter. Mais para frente eu vou definir corrente elétrica, mas eu vou deixar para definir corrente elétrica. Não, vou ter que fazer isso no comecinho da próxima aula, tá? Na corrente elétrica vocês estão cansados. Vamos ver se dá tempo aqui agora. Vamos falar de capacitância e capacitores. Então, olha só, né?
Se eu pego duas placas paralelas, vocês vão dar risada de mim, né? Duas placas paralelas. E eu carrego essas placas. O que que significa carregar essas placas? Colocar carga nelas, do mesmo maneira, né? Pode ser na de cima, não importa. Positiva na de cima, negativa na de baixo, ou o contrário, né? Não importa. Tá dando umas travadas aqui. Né? Então, se eu coloco cargas elétricas nelas, né? Mais que e menos que nessas placas, o que que aparece, o que que vai ter nessas placas? Agora a gente sabe que quando você coloca a carga entre elas, aparece, vai ter, né, entre as placas, uma diferença de potencial elétrico, certo? E a diferença de potencial elétrico, né, a diferença de potencial elétrico, ela é, né, proporcional, ela, na verdade, não é proporcional, ela é igual, no caso do capacitor de placas paralelas, é o campo elétrico vezes a distância entre essas duas placas. Não coloquei aqui, mas vamos colocar. CAD, né? Então, a gente sabe que a diferença de potencial elétrico vai ser o campo elétrico vezes a distância entre essas duas placas. E o campo elétrico, né? Ele é sigma sobre epsilon zero vezes a distância das duas placas. Nós não somos físicos, mas não fizemos essas contas, certo? A gente sabe disso. Tem uma galera, uns engenheiros, eles são mais pragmáticos, no certo sentido, no cálculo dessas coisas, tá? Eles vão lá e fazem essa experiência, né? Coloca a carga, mede a diferença de potencial elétrico, ele tem um voltímetro, um equipamentozinho que mede voltagem elétrica. Eu tenho até aberto aqui no... né? Vocês vão lembrar de... né? Esses equipamentozinhos aqui, ó, medem voltagem, né? Os voltímetros. Na verdade, eles são multímetros, eles medem voltagem, resistência elétrica, ohms, corrente elétrica, amperes, né? Capacitâncias elétricas, né? Também, né? Indutâncias elétricas. Então, multímetros mede muita coisa. Mas o tradicional disso daqui é o quê? Voltagem, corrente elétrica, né? Certo? Não deixei de propósito, não, tava aí mesmo. Aí, então os caras medem isso. Então, o que que a experiência dos engenheiros diz, né? Diz que, né, quando você coloca uma diferença, quando você coloca uma carga, né? Então isso aqui a gente sabe. Guarda esse cara que tá aí, né? Quando você coloca uma carga no capacitor, aparece uma diferença de potencial elétrico entre as placas do capacitor. E a experiência diz que se você aumentar a quantidade de carga, aumenta a diferença de potencial elétrico. Faz sentido isso? Faz, porque a gente já sabe, a diferença de potencial elétrico, ela depende da densidade de carga, linearmente. Quanto maior a carga que você coloca lá, quanto maior a densidade de carga, maior é a diferença de potencial elétrico. Tantos volts, 10, 20, 30, 40, se relaciona com essa quantidade de carga que você coloca entre as placas. Então, os engenheiros vão lá e falam assim, ó, isso aqui é diretamente proporcional. Só um minutinho, gente. Vou pausar aqui e já volto. Preciso atender.
Voltei? Desculpa aí, só para deixar a questão lá. Estava dizendo aqui para vocês, olha só, que a carga ela é diretamente proporcional à diferença de potencial elétrico, né? Vocês já devem estar acostumados comigo já, né? A gente faz isso, né? Sempre, o tempo todo. A gente mede as relações entre as grandezas físicas, né? E define como é que elas se relacionam, né? É diretamente proporcional, inversamente proporcional e assim. Ué. Então os engenheiros chegaram e falaram assim, ó, é diretamente proporcional, mas eu não gosto de proporcionalidade, eu quero uma igualdade. E aí eles vão lá e medem, né, a proporção, a constante proporcionalidade, né? Que nesse caso é colocada do lado de cá. Não, do lado de cá. E essa constante de proporcionalidade aqui, né, é o que a gente chama de capacitância do sistema, chamada de capacitância. Ela depende de sistema para sistema, é uma constante de proporcionalidade. Então, esse é o nome que ela vai receber. Os engenheiros deram para ela, engenheiros elétricos, tá? A gente tem como saber, para o caso do capacitor de placas paralelas, né, quanto que vale a capacitância. Vamos ver? Para esse caso particular, olha lá, vamos lá. Então, a gente sabe que, voltando aqui agora, ΔV, a diferença de potencial elétrico, ela é igual a sigma sobre epsilon zero D. D é a separação entre as placas. Sigma zero depende do que está aqui no meio, né? Então, meio é entre as placas, né? Define aqui o meu epsilon zero, né? E quem que é sigma? Sigma é a quantidade de carga que você colocou lá pela área das placas, né? Vamos anotar isso aqui é juntar tudo. Então, olha lá, delta V, a diferença de potencial entre as placas, vai ser sigma. Quem que é sigma? A carga que você colocou entre as placas, dividido pela área, né? Sigma sobre epsilon zero vezes D. Eu quero quem? Eu quero, né? Q igual a C delta V. Então, eu vou isolar a carga. Então, a carga vai ser igual, né? Aí eu vou deixar até abrir um parênteses aqui, ó. Área vezes epsilon zero é quem? Está dividindo. Vai para lá para o outro lado multiplicando. Então, A epsilon zero dividido. Quem que está aqui? O D. D está multiplicando. Vai para o lado dividindo. Vezes a diferença de potencial elétrico. Agora, vamos comparar esse com esse. Qual é, então, né, a partir disso, a capacitância do, do capacitor de placas paralelas? Quem que é? A epsilon zero D. Isso aqui só serve para o capacitor de placas paralelas. Eu fiz aqui. E para encerrar, né? Qual que é a unidade de capacitância? Né? Então,
vai ser passar, né, Q sobre delta V. Qual que é a unidade de carga? Cuidado, olha só, tem rho C, Coulomb por volt. Nossa, cara, capacitância é C. A unidade é Coulomb é C também. Complicada, não briga comigo, não fui eu, né? Então, para não confundir ninguém, vamos dar nome para esse camarada que está aqui, né? Vamos homenagear alguém, né? E aí vamos homenagear um cara muito importante, né? Vamos homenagear o Michael Faraday. E esse cara aqui vai ser o Faraday, tá? E a letrinha para esse cara aqui é... Tudo bem? Acompanharam aqui a brincadeira? Então, o que que é a capacitância? Capacitância é essa constante de proporcionalidade, que depende do quê? Fatores, como eu disse para vocês, ó, fatores geométricos. A área entre as placas, a distância entre as placas e do material, né, do ambiente, do meio em que ele está, o epsilon zero. Se eu troco esse meio, esse epsilon zero, por exemplo, pela própria membrana celular, vai deixar de ser epsilon zero, vai virar um epsilon que vai depender da matéria que compõe a membrana, tá? E como é que a gente define esse cara? Ah, é tabelado. Os caras vão lá, medem e tal, e definem isso. Beleza? Então, são as questões mais importantes aqui. Então, eu ganhei uns minutinhos, eu vou agora fechar essa parte e definir só definição. Vocês já estão acostumados com isso, não vou nem falar. Aliás, vou falar assim, né? Corrente elétrica, né? E lei de corrente elétrica, chamada de I, e lei de Ohm. Dá tempo de eu falar dos dois. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, um fio, tá? Ele tem aqui uma bitola, estou tentando desenhar ele aqui, né? Então, ele tem aqui uma seção reta, né? Eu corto meu dedo aqui, qual que é a área aqui do meu dedo, né? Essa é a seção reta dele, né? Então, ele tem uma certa área aqui, joia? Vou marcar ela, né? Tem uma seção reta aqui. Um fio elétrico, um fio de cobre, a gente sabe que quem está ali livre e que tem carga para poder correr para um lado para o outro são os elétrons. Tá? Os elétrons têm carga e a carga dele é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Mas a gente convencionou dizer nos circuitos elétricos que a corrente ela é de cargas positivas. Não importa. Por quê? Porque os caras começaram a pensar em corrente elétrica muito tempo antes de descobrir o elétron. Tá? Benjamin Franklin, né, o cara lá do para-raio lá, da pipa com a chave pendurada, né, é do século XVIII, né? O elétron só foi descoberto um século depois, quase 2 séculos depois, né? No fim do século XIX. Tá? Então os caras, né? Oh, eu não sei o que que é, mas vamos trabalhar com essa ideia aí. Então, vamos pensar que a gente tem aqui, né, unidades que a gente chama de portadores de carga. Gente que carrega carga. No caso de um fio de cobre, que é o mais usual, são elétrons que carregam carga, né? E esses caras, se movimentam, né? Estão se movimentando pelo fio, e junto com eles vão o quê? Cargas elétricas, né? Então, eu vou definir corrente elétrica, definição, hein? Então, corrente elétrica vai ser a quantidade total de carga, né? Cada portador de carga, cada elétron
que passa por aquela seção reta, por exemplo, seção reta pode ser a minha mão. Então, quantos elétrons passam pela minha mão, né? Certo? Por unidade de tempo, ou seja, quantos coulombs passam pela minha mão por segundo. É uma taxa, né? Então, é a quantidade total de carga que passou por ali, ou seja, passou, vamos dar um exemplo, passou 10 elétrons. Cada elétron tem 1,6 e 10 a menos 19 coulombs, pensando em módulo, né? Porque é convencionoso pensar em cargas em corrente positiva. Então, vão ter o quê? Então, qual que é a carga total? Então, é 10 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Passou em quanto tempo? Eu fiquei lá com o cronômetro, né? Marcando um segundo e contando quantos elétrons passaram. Né? Então, por unidade de tempo. Tá? Qual que é a unidade? Então, essa é a minha definição de corrente elétrica. Tá? Para ser mais matemático, né? Então, é pequenininho, dq, no intervalo de tempo pequenininho, dt. Tá? Mas não importa. Então, esse cara aqui é a minha corrente elétrica. Então, qual que é a unidade de corrente elétrica? A unidade de corrente é carga. Qual que é a unidade de carga? Coulomb. Qual que é a unidade de tempo? Segundo. Opa, vamos homenagear mais um outro cara? Né? Vamos homenagear quem aqui agora? O Ampère. Outro cara, só que esse cara era francês. Né? E a letrinha para esse cara aqui é o A. Joia, né? Beleza? É uma definição. Bom, agora, um pouquinho de circuito elétrico. Não, não vou falar de circuito elétrico, não deu tempo. É importante demais para eu fazer correndo, tá? Então, eu não quero fazer correndo. Então, comecinho da próxima aula, o que eu vou fazer? Né? Essa definição de corrente elétrica, eu vou voltar aqui nessa questão de diferença de potencial elétrico, tá? Né? Mais ainda, eu quero usar essa analogia gravitacional nos circuitos elétricos. Você já deve lembrar lá do ensino médio, que o camarada, quando fala de circuitinhos elétricos, né, ele falava assim, usava a analogia da caixa d'água. Né? Você pega uma caixa d'água lá em cima, é a torneira aqui embaixo, que liga os dois. Né? É um cano. Quando é que flui água pela minha torneira? Tem que abrir a torneira, certo? E por que que flui? Ah, porque as moléculas que estão aqui na caixa d'água, elas são arrastadas pela força gravitacional, descendo até o ponto mais baixo. Corrente elétrica é exatamente a mesma coisa. Eu preciso de diferença em alguma coisa, em altura aqui, ó, gravitacional. Qual que é a diferença entre os dois? Aqui em cima a molécula tem energia potencial gravitacional. Aqui embaixo ela tem menos energia potencial gravitacional. Lembra? Eu prefiro falar em trabalho. Quando, né, eu abro a torneira, eu permito que as moléculas saiam da condição de maior energia e vão para a condição de menor energia. Isso é um movimento natural. Né? Quando a gente fala assim, movimento natural, assim, é a natureza funciona desse jeito. A natureza busca sempre a condição de mais baixa energia. Não é isso que a gente combinou? E aí a força gravitacional arrastando essa molécula, né, realiza trabalho variando essa energia potencial, gastando, né, a energia, convertendo a energia potencial gravitacional em elétrica. Então aqui agora eu preciso de ter uma diferença de potencial também. Só que a analogia agora é diferença de potencial e elétrico, certo? Né? Então, uma carga que está numa condição em que ela tem mais energia potencial elétrica, certo? Se você permitir, ela vai se movimentar. Se você permitir, que jeito? Abre a torneira. Né? Tem que ter o cano também. Se não tiver o cano, não abrir a torneira, certo? Tem que ter o cano, aí se abre a torneira. Né? Então, se você tem o fio, uma chavinha, a hora que você
fecha a chavinha, permite, né? A carga ela vai buscar naturalmente a condição de mais baixa energia. Ela vai sair da condição de maior energia potencial elétrico e vai percorrer esse caminho, o cano, no caso, o fio, até a condição de mais baixa energia potencial elétrica, tá? Então, esse movimento de cargas, né, ao longo do fio, é o movimento da água, das moléculas de água fluindo através do cano, né? Esse movimento de cargas a gente chama de corrente elétrica. Olha aqui, ó. As cargas fluindo pelo cano, as cargas fluindo pelo cano pelo fio, certo? Né? Então, essa é a analogia gravitacional, ela é perfeita e completa, tá? Como eu disse já para vocês, físico detesta, né, é muito pouco criativo, né? É mais inteligente ter uma ideia que serve para diferentes coisas, né? A gente consegue explicar diferentes coisas com a mesma ideia, né? A chave inglesa, do que ter um conjunto infinito de chaves de boca para cada situação, né? Então, essas ideias que foram criadas, elas foram criadas e elas sobreviveram até hoje, passaram pelo processo de seleção natural das ideias. Por quê? Porque elas são mais gerais, eu consigo explicar elas, usar elas em diferentes sistemas, tá? Às vezes a gente tem ideia em ciência que o camarada, pô, tira essa sacada, pá, fenomenal, gênio, conseguiu explicar tudo. Não. Cara, a galera pensou nisso, outra galera pensou naquilo outro, aí vem um outro, falou assim, veja bem, eu acho que dá para juntar os dois aqui, papapá, papapá, papapá. Então, é um processo criativo de construção, assim, que se estende, né, por vários indivíduos, por várias pessoas e no tempo, né, e que vai sobrando, que vai ficando, que vai indo para frente, são aquelas que são mais úteis, que são mais gerais, que são mais empregadas. Às vezes, as ideias que ficam são aquelas do cara mais forte. Por exemplo, o cara ele é presidente da academia, não sei o que lá, de ciências do país. E ele é brigado com o cientista lá, que trabalha lá. Aí a ideia do camarada do cientista pode ser até melhor, mas o cara da academia boicota ele, porque ele não gosta dele. Aí fica uma outra ideia e aquela que era melhor fica apagada, esqueci. Acontece disso também. Beleza, gente? Então, obrigado pela paciência, obrigado, desculpe a interrupção, tá? E aí,